Outra coisa também, saindo um pouquinho do Fortaleza, agora vamos falar do Bahia na Libertadores, né? Também teve um resultado, eu diria que pior que o do Fortaleza, né? O Bahia anota sua segunda derrota consecutiva na Libertadores, né? Tinha perdido na rodada anterior por 1-0 em casa, agora perde novamente, né? Sofreu mais uma derrota, né? Já tinha perdido para o Nacional em casa, na Arena Fonte Nova, por 3-1, agora visita o Atlético Nacional lá na Colômbia e perde por 1-0, duas derrotas consecutivas, coloca o Bahia numa situação complicada nesse momento na tabela de classificação da Libertadores, porque era o líder do grupo, já não é mais o líder, agora está na segunda posição, o Atlético Nacional está na liderança com 9 pontos, o Bahia com 7, o Internacional vem aí na sequência com 5 pontos, o Nacional do Uruguai está lá na lanterna com 4, mas tem, todo mundo ainda está no páreo, né? Bahia, Internacional e Nacional ainda brigam por essa segunda vaga, a terceira vaga também aí da Sul-Americana está em jogo, mas eu diria que só o Atlético Nacional está praticamente garantido nas oitavas de final da Libertadores, e o Bahia nessa segunda derrota consecutiva é complicado, né, cara? O Bahia, tudo bem ter perdido o primeiro jogo, aliás, nem tudo bem, né? Nem tá tão tudo bem assim, porque perdeu em casa, né, para a equipe do Nacional do Uruguai, que podia ter vencido, como venceu fora de casa por 1-0, aí perde por 3-1 em casa, sai de casa, vai de visitante lá no Atlético Nacional, perde por 1-0 e se complica agora na Libertadores. O que é que você achou desse jogo do Bahia, hein, Biel? É péssimo, né? Péssimo. Eu tinha alertado isso no último episódio do Firuli Rapadura, como a derrota pro Nacional em casa ia colocar o Bahia numa situação complicada posteriormente, porque era um jogo dificílimo contra o Atlético Nacional na Colômbia, e esse daí eu já contava com a derrota, esse jogo aí não ia ser fácil para o time do Bahia, mas aí ele depois que perde para o Nacional, esse jogo vira obrigação para poder chegar numa última rodada, poder decidir com mais tranquilidade, enfrentando o Internacional no Rio Grande do Sul, lá no Beira-Rio. Mas o que é que o Bahia acontece? 2 derrotas consecutivas. Travou o time aí na competição, cai para a segunda colocação, vê o Bahia, o Internacional enfrentando o Nacional nessa penúltima rodada ainda, podendo ultrapassar e chegar em vantagem na última rodada. Então o Bahia se complicou à toa no jogo contra o Nacional. Porque esse jogo contra o Atlético lá na Colômbia, estava na conta, tem que estar na conta você perder para o Atlético Nacional lá na Colômbia. O que não está na conta é perder do jeito que perdeu para o Nacional. E aí a gente entra, né? Para esse jogo especificamente lá na Colômbia, faltou aí 2 coisas que a gente vem reclamando aí desde a última temporada: é goleiro e centroavante. Goleiro e centroavante, que o Bahia tá faltando aí. Não tem o fazedor de gols. William José chegou, ainda não mostrou o que veio. Lúcio Rodrigues é o jogador mais caro, a maior contratação do mercado nordestino, e ainda não virou um goleador que se espera dele. O Bahia tá faltando um fazedor de gols. Mas pior do que isso é a posição de goleiro, porque essa daí é mais alarmante ainda. É a posição que vem se falando muito há muito tempo, que o Bahia precisa de um goleiro à altura das suas ambições nesse momento. E aí a contratação para goleiro nessa temporada foi o Ronaldo, goleiro do Atlético Goianiense, que, com todo respeito, não é o nível que o Bahia precisa na Copa Libertadores, e aí contrata esse goleiro para manter o Marcos Felipe titular, e a gente viu o que ele fez nessa partida contra o Atlético Nacional, e viu o que ele vem fazendo aí. Ele não é o goleiro à altura, ele não é regular, ele tem boas partidas, fez alguns bons momentos, mas tá muito abaixo para o que o Bahia ambiciona aí, quer segunda fase de Libertadores, quer lugares mais altos no Brasileirão, precisa arrumar um goleiro, precisa um goleador, precisa um jogador ali que entregue os gols que o Bahia tá sentindo falta. O que é que você acha, João? Essas 2 posições aí do Bahia, qual é a solução? O que é que o Bahia precisa fazer para resolver problemas tão básicos que a gente discute desde o ano passado, né? Cara, olha, sinceramente, eu penso muito mais assim na urgência do goleiro, porque veja bem, a gente já viu ano passado que o Marcos Felipe e o Danilo Fernandes, eles não entregavam. Você mesmo, como já chega falando do Ronaldo Estrada, que chega agora para esse elenco em 2025, para mim o Ronaldo, você colocar o Ronaldo Estrada, o Marcos Felipe e o Danilo Fernandes, um do lado do outro, velho, para mim tanto faz um como o outro. Eu acho que são 3 goleiros de mesmo nível.
Os três brigam pela posição titular. Se o Bahia contratou o Ronaldo na intenção de colocá-lo como titular e aí ficar com o Marcos Felipe e o Danilo Fernandes para um eventual reserva, eu acho que o Bahia, de fato, também contratou errado, porque vamos e convenhamos, cara. Se for para colocar o Ronaldo para fazer o que ele está fazendo, podia muito bem estar lá o Marcos Felipe, ou até o próprio Danilo Fernandes. Eu acho que o Bahia, de fato, concordo com você, o Bahia precisa sanar essa posição do gol, precisa encontrar, de fato, um goleiro titular, e a gente tem nomes aí que estão, inclusive, à disposição no mercado, né? A gente pode falar, por exemplo, do Marcelo Lomba, que está aí no interesse de sair do Palmeiras, está ali ocupando o banco, né? Ele é experiente, já tem passagem por grandes clubes brasileiros e poderia, de repente, aí o Marcelo Lomba chegar na equipe do Bahia para ocupar essa posição de goleiro titular na equipe do Esquadrão. E aí, hein, Biel? Marcelo Lomba, se ele sai do Palmeiras, você acha que seria uma boa aquisição para o elenco do Bahia no gol? Não acho, não. Acho que o Bahia precisa de alguém ainda maior. O momento do Bahia é outro. Marcelo Lomba seria o Bahia de quando o Marcelo Lomba jogou no Bahia. Acho que, inclusive, a torcida conhece bem. Calma, esquece essa aí. Precisa de alguém bem maior mesmo. E eu digo assim, sabe um goleiro aí? Esse eu pensei, mas agora já perdeu, tá? Não tem chance de contratar mais agora. Era o Walter. Walter saiu do Cuiabá, foi pro Mirassol, passou inclusive maior parte da temporada no banco, assumiu a titularidade agora há pouco tempo, mas estava banco pro Muralha. O Walter seria um goleiro de mudar o patamar ali do gol do Bahia. O Bahia não fez esforço aí para trazer o cara do Cuiabá, né? Na verdade, ele já estava com o contrato acabando, foi de graça ali para o Mirassol. O Mirassol consegue trazer o Walter, enquanto o Bahia não consegue trazer ninguém. Isso eu acho, é um nome aí que eu penso, poxa, esse daí daria para o gol do Bahia, mas no Brasil acho que é esse, mas eu imagino, inclusive, que o Bahia vá buscar um nome estrangeiro, tá? Ele foi especulado, mas aí não deu certo, o Paulo Lopes. Vamos ficar de olho aí. Pode ser que o Grupo City Então isso aí já é o ajude. Grupo City agindo, né? Porque o Girona do Grupo Certeza. City, e aí tenta trazer ele não aceitou, né, vir para o Bahia, a negociação não avançou. Como é que foi isso, mais ou menos, Biel? Então, ele acabou que, na verdade, ele não se interessou para ir para o Bahia. Ele foi especulado, já tinha ido, ele acabou indo para o empréstimo para o clube mexicano. Nesse momento, ele foi ali para o. Cadê? Deixa eu ver. Ele tinha visto agora o clube que ele foi. Eu acho que foi o Toluca do México. Jogou inclusive com o nosso querido Pedro Raul. O Paulo Lopes acabou indo para o Toluca do México. Acabou que não o Bahia não conseguiu trazer ele. Mas ele é um jogador que ainda pertence à equipe, vai ficar ali. E no próprio time ali do Girona tem outros goleiros interessantes. O argentino Gazzaniga já seria um cara ali que mudaria o patamar no gol do Bahia nesse momento. Acho que vai olhar para o futebol europeu, o futebol sul-americano nesse momento. Essa é a minha previsão para o que é que o Bahia vai fazer com sua posição de goleiro. Precisa trazer alguém para o Mundial. Acho que agora, enquanto tiver a pausa do Mundial, acho que é o momento que o Bahia tem que correr atrás com urgência por um goleiro.